Paz seja convosco, irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui reunidas para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Nós estamos aprendendo um tema novo chamado misericórdia. Nós começamos a semana passada, demos aí uma breve introdução e hoje nós vamos continuar essa aula, né? Eu gostaria que você agora aí na sua casa fechasse seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, estamos na Tua presença, queremos aprender a Tua palavra. Senhor, queremos e desejamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Senhor, precisamos, Deus, que o Senhor venha nos abrir o entendimento, precisamos entender, precisamos compreender. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes, Deus, nós não conseguimos, Senhor, andar na Tua presença, mas age, Senhor, mais uma vez com misericórdia conosco, Pai, nos levantando, nos erguendo, Senhor, nos dando luz, ó Pai, no nosso caminho, Pai, para que o Senhor possa ser reconhecido, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada uma das irmãs que está participando dessa aula, abençoa a família, Pai, que esse momento, Deus, que nós estamos aqui, Senhor, não seja desperdiçado, Pai, mas que o Senhor possa falar conosco, possamos ouvir e compreender o que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Nós começamos esse tema semana passada, irmãs, nós aprendemos aí que o nosso Deus é misericordioso e que nós precisamos ser misericordiosos também. No nosso versículo-chave que nos dá luz aí, principal a esse estudo, está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz que é bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia, né? Nós aprendemos a semana passada que misericórdia significa lançar o coração na miséria de alguém, se compadecer intimamente do sofrimento de alguém, isso é misericórdia. Nós aprendemos que o Senhor Jesus teve misericórdia de nós, Ele tem misericórdia de nós, porque Ele veio ao mundo como homem, sofreu todas as tentações que nós sofremos, então Ele pode nos entender e por isso Ele é misericordioso conosco, né? Semana passada nós aprendemos também que o contrário de quem é misericordioso é quem é impiedoso, é quem é cruel, né? É aquele que julga com dureza, aquele que não consegue se compadecer do outro. Esse é uma pessoa que age em contrário da misericórdia, né? Nós aprendemos que você ser misericordioso é quando você age sem interesse, né? Visando o bem de outra pessoa, né? Ajudando muitas vezes aquele que não pode te retribuir, aquele que não vai conseguir te pagar. Quando você ajuda ele, você está agindo com misericórdia, né? Nós aprendemos que todo sentimento que corresponde ao caráter de um cristão, ele deve ser sempre legítimo, nunca para que os outros vejam, nunca para que os outros saibam o que você está fazendo, mas sempre tem que ser algo que parta de um coração sincero mesmo, né? Nós aprendemos aí que o Senhor Jesus diz que quando nós fazemos isso, nós estamos construindo um tesouro no céu, né? E nós somos misericordiosos quando nós conseguimos entender a necessidade de alguém, quando nós nos colocamos no lugar de alguém. Nós aprendemos ainda que a misericórdia, ela é um sentimento, mas esse sentimento, ele precisa ser praticado, né? Ele deve vir acompanhado de ações, né? Então, quando ele vem acompanhado de ações, é quando nós estamos colocando em prática a misericórdia, né? E nós aprendemos ainda que quando nós estamos agindo com misericórdia, nós estamos semeando. E a palavra de Deus diz que aquele que muito semeia, muito também colherá. Aprendemos também ainda a semana passada que quando nós agimos com misericórdia com o nosso semelhante, o nosso Deus age em misericórdia conosco, né? Isso é maravilhoso. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler versículo 22 e 23. O livro de Lamentações, ele vem logo depois do livro de Jeremias, é um livro curtinho. Capítulo 3, 22 e 23. Semana passada eu disse que eu tenho uma deficiência aqui, que eu repito os versículos, né? Todo versículo que eu falo, eu repito depois a referência. Aí eu falei que eu ia tentar me policiar, mas uma irmã disse que isso é bom porque ela consegue anotar com facilidade. Então eu vou permanecer com essa minha mania aí, repetindo o versículo para vocês. Versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Então nós sabemos que nós merecíamos o inferno, nós andávamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, mas a misericórdia de Deus se manifestou através de Jesus e por isso nós não fomos consumidos, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor todos os dias Ele renova sobre nós a sua misericórdia. Então todos os dias quando nós acordamos, quando nós nos levantamos, a misericórdia de Deus é renovada sobre as nossas vidas e ali nós temos graça. Então a misericórdia de Deus não tem fim, mas os nossos dias têm fim. Um dia eu e você não vamos mais acordar. E nesse dia nós vamos precisar prestar conta a Deus das nossas vidas, né? No grande dia, quando todos nós estivermos diante de Deus, nós vamos prestar conta da nossa vida, do que nós fizemos, de como nós usamos a misericórdia de Deus sobre nós, né? A palavra de Deus diz que as nossas obras, elas não nos salvam, mas a palavra de Deus diz que as nossas obras, elas nos acompanham. E as nossas obras também são a demonstração da nossa fé, né? Então nós mostramos a nossa fé pelas nossas obras, né? As pessoas veem que nós temos fé pelas nossas obras, por aquilo que nós executamos. Então eu espero que no dia que nós estejamos diante de Deus, as nossas mãos possam estar cheias de obras de misericórdia, né? Misericórdia que agimos com nossos semelhantes sem que outros soubessem, né? Misericórdias ocultas que nós fizemos, coisas que Deus nos deu ocasião e pontualmente nós conseguimos agir ali com a misericórdia de Deus, assim como o Senhor age conosco, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Aqui nós vemos a parábola do bom samaritano, né? É importante saber, irmãos, que a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, ela aponta para Jesus, né? E aqui é mais uma tipificação de Jesus. Esse bom samaritano aqui, ele tipifica Jesus, né? Porque a lei, ela não pode nos salvar, mas o Senhor Jesus veio e nos salvou, né? Nos salvou ali de do inferno que nós estávamos destinados a ir morar nele, o Senhor nos livrou, né? Então a palavra de Deus diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, vai, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo-se sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareces que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então aqui a palavra de Deus está dizendo, né? Toda vez que a palavra de Deus ela nos dá uma parábola, é uma história que Jesus ele contava. Toda vez que ele conta uma parábola, era uma história que Jesus contava para ensinar algum princípio do reino de Deus, né? Então toda vez que ele queria ali ensinar algum princípio do reino de Deus, ele contava ali uma parábola, né? E a palavra de Deus, ela sempre vai nos incentivar a ser pessoas melhores do que nós somos. Então cada vez que nós lemos a palavra de Deus sempre vai nos motivar a ser pessoas melhores. Cada vez que nós olharmos para a nossa vida à luz da palavra de Deus, nós sempre vamos nos achar devedores e carecidos de melhorar. Todas as vezes, você nunca vai olhar para a palavra de Deus e vai falar: nossa, Deus, eu tô, legal, tô atingindo todos os pontos. Não, sempre que você olhar para a palavra de Deus, você vai dizer: Deus do céu, como eu preciso melhorar. Senhor, como eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Sempre é assim. A Bíblia sempre está nos ensinando a nos tornarmos mulheres e homens melhores na presença de Deus, né? Então a palavra de Deus conta aqui o respeito que tinha um homem que era um perito da lei, era um homem que conhecia a lei, um homem que
tinha bastante entendimento, doutor da lei, e ele foi até Jesus. E a palavra de Deus diz que ele mostrou aparentemente um respeito por Jesus, porque ele se colocou de pé. Ele foi até Jesus, ele se colocou de pé, mas na verdade a intenção dele era provar Jesus. Ele queria ali tentar Jesus sobre uma resposta que o Senhor ia dar. E ele pergunta ali para Jesus: Senhor, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele: mas e o que a lei te fala? O que você me diz? Aí ele diz: não, a lei diz que eu devo amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento, de todas as minhas forças, e também diz que eu devo amar o meu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: é isso aí, vai e faz isso. E ele disse assim: mas escuta, quem é o meu próximo? Né? A palavra de Deus diz que ele diz isso para se justificar. Por quê? Porque o povo judeu, eles acreditavam que quem era o próximo dele? Quem pertencia à mesma fé que ele, a mesma crença doutrinária dele, quem era da mesma família que ele, aquele era o próximo dele. Ele queria que Jesus dissesse isso: não, você deve fazer bem a sua família, você deve fazer bem aos seus amigos, aqueles que frequentam a sinagoga com você, a isso você deve fazer bem. E Jesus não respondeu. Jesus contou uma parábola. Então Jesus estava ensinando ali aquele homem um princípio do reino de Deus. Né? Então Jesus ele não deu a resposta, ele fez com que aquele homem refletisse sobre a resposta, com que aquele homem compreendesse qual era a resposta. E aí Jesus disse para ele assim: olha, tinha um homem que estava descendo a estrada, ele estava indo de Jerusalém até a cidade de Jericó, né? Jerusalém representa como se fosse um lugar santo, e Jericó representa como se fosse um lugar abominável ali, um lugar que já estava meio perdido ali, e esse homem estava ali descendo, é mais ou menos como se fosse um declínio, né? Um declínio espiritual talvez, e aquele homem estava ali por aquele caminho, a estrada que ligava Jerusalém até Jericó era uma cidade violenta, era conhecida como uma cidade sangrenta, onde tinha realmente muitos assaltos, era uma cidade perigosa. E a palavra de Deus diz que enquanto esse homem descia, ele foi assaltado, né? E a palavra de Deus diz que ele apanhou, ele foi roubado, ele apanhou e ele ficou ali meio morto no meio da estrada. Ou seja, ele não estava morto, mas ele não conseguiria se recuperar sozinho. Se ninguém tivesse ali ajudado aquele homem no meio daquele caminho, provavelmente ele iria morrer. Né? Provavelmente ele iria morrer, provavelmente ele não ia resistir, ele não teria forças para levantar, para se erguer. E a palavra de Deus diz que desceu ali um sacerdote, que era a autoridade máxima ali da igreja, né, da sinagoga ali, era a autoridade máxima do povo espiritualmente, né? E quando ele viu aquele homem, ele passou de largo, ele passou longe daquele homem, né? Ele não quis ver o que era aquele homem. E a palavra de Deus diz que na sequência veio um levita, e o levita também passou longe. Eu consigo pensar aí algumas razões que levaram esses homens, né, que eram homens conhecedores ali da palavra de Deus, né, a não passarem perto daquele homem que estava jogado ali na estrada, né. Talvez eles pensassem que aquele homem talvez não fosse um judeu, e eles, por exercerem um cargo religioso, eles não podiam ter contato com pessoas que não fossem judeus, né. Talvez eles tivessem pensado que aquele homem estivesse morto já, e aí eles poderiam também se contaminar. Ou talvez eles possam ter pensado assim, que ninguém estava vendo eles, né? Eles estavam sozinhos, cada um passando por sua vez ali, e ninguém estava vendo eles, então eles não seriam julgados se eles passassem por ali e não socorressem aquele homem. Então eles talvez tenham pensado isso, ou talvez eles tenham pensado assim: essa estrada é perigosa demais, é perigoso que eu vá ajudá-los e eu também seja assaltado. Então eles ali, por uma razão ou por outra, eles passaram longe daquele homem e foram para Jericó. E a palavra de Deus diz que apareceu um samaritano, né? É engraçado porque Jesus usou justo um samaritano, que era um homem ali que os judeus odiavam, que teoricamente estava inferior ao sacerdote, também estava inferior ao levita. Era um homem, era uma subclasse ali, aos olhos daquele homem que estava ouvindo aquela parábola, né? Que era o doutor da lei. Bom, se ninguém ajudou, nem mesmo o sacerdote, nem mesmo o levita, não vai ser o samaritano que vai ajudar, ele deve ter pensado. Mas a palavra de Deus diz que quando o samaritano passou por aquele lugar, ele se moveu de íntima compaixão. Ou seja, ele se colocou no lugar daquele homem. Ele colocou o coração na miséria daquele homem. Ele pensou que aquele homem que estava ali jogado podia ser ele. Talvez ele tenha pensado nos filhinhos dele, pensado assim: esse homem deve ter filhos como eu tenho. Esse homem deve ter uma esposa como eu tenho. Talvez tenha alguém na casa desse homem que esteja esperando por ele, assim como a minha família está esperando por mim. Talvez esse homem não seja
é alguém como eu, mas é alguém que sofre. Então você consegue se colocar ali na situação daquele que sofre, você consegue de alguma forma colocar-se semelhante àquele que sofre. Semana passada nós ouvimos ali a historinha do menininho com o sanduíche que ele dividiu com o cachorrinho. Naquele momento que o menino dividiu o sanduíche dele com o cachorrinho, ele julgou o cachorrinho semelhante a ele. Ele sabe que ele não é um cachorro, mas ele sentiu a fome daquele cachorrinho. Por isso ele dividiu o lanchinho dele com o cachorrinho. E esse homem, naquele momento, quando ele viu esse homem sofrer no meio da estrada, ele não pensou que esse homem podia ser um inimigo dele. Ele não quis saber quem era aquele homem, mas ele sentiu compaixão pelo sofrimento, pela dor daquele homem. E a palavra de Deus diz que ele parou, a palavra de Deus diz que ele dispôs ali do seu tempo, a palavra de Deus diz que ele mudou o percurso, ele mudou o roteiro ali da viagem dele, ele foi até uma hospedaria para deixar aquele homem, ele dispôs de tudo que ele tinha ali na bolsa dele para socorrer aquele homem. A palavra de Deus diz que ele passou vinho, a palavra de Deus diz que ele passou azeite nas feridas daquele homem, que ele pegou aquele homem e colocou aquele homem na sua carruagem, ele levou aquele homem doente, sangrando, sujo, ali na sua carruagem até uma hospedaria. Quando ele chegou naquela hospedaria, ele deixou aquele homem aos cuidados de alguém, orientou para que essa pessoa cuidasse dele, pagou ali para que aquele homem pudesse ficar ali naquela hospedaria e disse assim, olha, se você tiver alguma despesa adicional, não se preocupe, pode cuidar dele. Não cuide até o dinheiro acabar, cuide o quanto for necessário, porque se faltar dinheiro, quando eu voltar por esse caminho, eu vou voltar aqui e vou pagar a diferença. E aquele homem foi cuidado, e aquele homem foi restaurado. E quando terminou essa parábola, quando o Senhor Jesus terminou de contar, ele perguntou para aquele doutor da lei, disse assim, quem foi o próximo daquele que sofria? Não foi o sacerdote, não foi o levita, não foi aquele que você esperava que fosse, mas foi aquele que teve compaixão, aquele que teve misericórdia, aquele que se colocou na posição dele. Então isso é misericórdia, quando você consegue colocar o seu coração no sofrimento de outra pessoa. É quando você não se sente melhor do que aquela pessoa, mas é quando você consegue se fazer como aquela pessoa para sentir o sofrimento dela, para dispor da sua vida, para ajudar ela. Eu já ouvi uma história que diz assim, você tem um amigo, quando você precisa de duas coisas. Quando você necessita do tempo dele e quando você necessita do dinheiro dele. Esse homem, ele mostrou-se ali, mesmo não conhecendo, mas ele mostrou-se amigo desse homem. Por quê? Porque ele dispôs ali do seu tempo, ele mudou a sua rotina, ele mudou a sua viagem para poder socorrer aquele homem. Ele se preocupou em voltar por aquele caminho, passar por aquele lugar para saber se estava tudo certo com aquele homem. E ele usou do seu dinheiro, do seu recurso, de tudo que ele tinha ali na bolsa dele e de mais o dinheiro para pagar a hospedaria daquele homem. Então ele tornou-se próximo daquele homem. E a Bíblia diz que é assim que nós devemos fazer. Né? Nós aprendemos que quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo é aquele que estiver precisando de nós naquele momento. O nosso próximo não é necessariamente a nossa família, não é necessariamente os nossos filhos, o nosso marido, né? Não é necessariamente o nosso irmão da igreja. O nosso próximo é aquele que Deus enviar para nós naquele momento que está precisando de ajuda nossa. Está precisando muitas vezes de uma palavra, que está precisando muitas vezes de um socorro financeiro, de uma ajuda, porque o Senhor, ele não nos abençoa para que nós sejamos avarentos. O Senhor nos abençoa para que nós possamos ajudar aqueles que precisam. O Senhor não abençoa para que você venha guardar e amontoar dinheiro só. Mas o Senhor abençoa você para que você também possa abençoar aqueles que forem enviados até você. Né? E quando você faz isso, inexplicavelmente você está multiplicando ali as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Né? Nós aprendemos que Jesus, ele não fala exatamente que nós devemos gostar das pessoas, mas ele diz que nós devemos amar as pessoas. Por quê? Porque nós não temos que ter prazer naquilo que as pessoas fazem, mas nós temos que querer agir pelo bem daquelas pessoas. Nós temos que amar elas, e nós mostramos que nós amamos elas quando nós agimos pelo bem delas, ainda que elas sejam muitas vezes os nossos inimigos. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, você vai agir com amor com ele. Você vai dar comida para ele. Se o teu inimigo tiver sede, você não vai ter prazer em ver ele com sede, mas você vai dar água para ele. Então isso é amor. O amor é quando você age pelo bem de alguém, independente de quem ele seja. Né? Esse homem, ele mostrou o amor de Deus através da vida dele, quando ele agiu com misericórdia sobre a vida daquele homem que ele não conhecia.
quando outras pessoas que conheciam a palavra de Deus, quando outras pessoas que conheciam, que sabiam o que deviam fazer, não fizeram, porque conheciam apenas na teoria. Nós precisamos aprender que a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. O amor precisa ser praticado, o perdão precisa ser praticado, a humildade precisa ser praticada, a misericórdia precisa ser aplicada na nossa vida. Se ela não for aplicada, ela não faz sentido, ela fica apenas como conhecimento teórico, que nada se aproveita. Né? Nós precisamos ter misericórdia pontual. No momento que Deus enviar, nós precisamos agir com a misericórdia, pôr a misericórdia em ação. Né? Eu lembro uma historinha que a minha mãe me contava, que dizia que tinha uma mulher, e essa mulher, ela um dia orando a Deus, e o Senhor falou para ela assim, que ele iria na casa dela visitar ela no dia seguinte. E ela acordou muito cedo e fez uma faxina na casa dela, e tomou um banho, pôs a melhor roupa, e preparou a melhor refeição, e ficou a todo instante esperando que o Senhor viesse à casa dela. E batia alguém na porta, e ela corria pensando que era o Senhor, e tocava ali a campainha, ela corria pensando que era o Senhor, e nada de Jesus aparecer na casa dela. Quando terminou o dia que ela foi fazer a oração dela, ela disse: poxa vida, Senhor, eu te esperei o dia inteiro, o Senhor não veio. O Senhor disse que viria na minha casa, eu acreditei que o Senhor viria, o Senhor não veio. E aí o Senhor falou para ela, lógico que isso é uma história, né, irmão? Não é uma ilustração. E o Senhor disse para ela: não, eu fui na sua casa. Eu fui na sua casa e você me recebeu. Ela disse: não, eu acho então que o Senhor veio na casa errada, porque eu fiquei aqui o dia inteiro esperando e eu não vi o Senhor. E aí o Senhor disse para ela assim: eu fui através de um mendigo na sua casa. E eu te pedi pão e você me deu. Ela disse: ah, Jesus, mas se eu soubesse que era o Senhor, eu tinha passado manteiga no pão. Então, quer dizer, ela queria fazer o melhor para Jesus, mas ela não fez o melhor para o seu semelhante. Então é isso que nós temos que fazer. Quando nós servimos o nosso irmão, nós estamos servindo a Cristo. Né? A palavra de Jesus, ela nos mostra ali no Novo Testamento, durante o ministério de Jesus, que por onde o Senhor Jesus passava, ele derramava misericórdia sobre a vida das pessoas. Nós vamos citar alguns exemplos aqui. Existem muitos exemplos, né? Jesus, ele teve misericórdia da humanidade inteira, ele teve misericórdia de mim, que nem havia nascido, ele já teve misericórdia de mim quando morreu na cruz, dos meus filhos, ele teve misericórdia dos meus netos, ele teve misericórdia de todos nós, o Senhor teve misericórdia. Mas alguns exemplos que o Senhor Jesus demonstrou, nós vamos pontuar aqui, né? Alguns exemplos diferentes, um diferente do outro. Nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26, que o Senhor Jesus, ele entrou na cidade dos Gadarenos. E quando ele entrou na cidade dos Gadarenos, ele viu um homem ali totalmente atormentado, totalmente cheio de demônios, um homem que vivia à margem da sociedade, que vivia preso, que vivia amarrado, que ele soltava os grilhões e ninguém aguentava esse homem. Ele vivia isolado no meio das cavernas, né? Eu não sei se vocês já tiveram aí a oportunidade, se vocês já presenciaram em algum momento alguém possuído por demônios, mas a pessoa que está possuída por demônios, ela tem uma força fora de si, né? Ela tem uma força fora do comum, ela pode se machucar, ela pode se jogar, ela pode se queimar, que ela não sente dor, porque ela está realmente possuída ali por demônios. É terrível. Eu já tive a infelicidade de ver algumas vezes, é uma coisa muito triste, é terrível mesmo quando alguém está possuído por demônios. E esse homem, ele estava possuído por demônios. Ele vivia num lugar onde ele era desprezado, onde ele era rejeitado, ninguém queria saber desse homem, e o Senhor Jesus chegou nesse lugar. Vendo esse homem, a palavra de Deus diz que o Senhor exigiu que os demônios saíssem da vida dele, então ele teve misericórdia daquele homem, ninguém ligava para aquele homem, ninguém se importava com aquele homem já tinha sido abandonado por todos, pela sua família, por todos, ele já havia sido renegado, mas quando o Senhor Jesus entrou naquela cidade, agiu de misericórdia com aquele homem. E isso nos mostra o quê? Que enquanto há vida, há esperança. Que não existe ninguém que é uma causa perdida para Deus, e que nós não podemos dar um ponto final naquilo que o Senhor não deu. Porque enquanto aquela pessoa respira, Deus pode agir na vida dela. Né? Então nós devemos ter misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que são oprimidos por Satanás. A palavra de Deus ainda diz no livro de João, capítulo 8, no Evangelho de João, capítulo 8, a palavra de Deus conta a história de uma mulher que foi pega em adultério. Né? E os sacerdotes, os homens ali, eles pegaram aquela mulher, os homens importantes, e levaram aquela mulher para uma praça pública, onde Jesus estava, e eles disseram assim: olha, Senhor, essa mulher aqui, ela foi pega no próprio ato adulterando. Não tem o que dizer, não foi o que alguém disse, ela foi pega no ato adulterando.
e a lei manda que a gente apedreje ela, mas o Senhor fala o quê? E eles disseram isso também para experimentar Jesus, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor ali ficou um tempinho parado, né? Escreveu alguma coisa ali na terra, e diz que o Senhor levanta e fala assim: olha, aquele de vocês aí que não tiver pecado, então atira a primeira pedra. E um a um daqueles homens foi saindo dali, porque eles foram avaliando a sua vida e vendo que eles tinham pecado, que eles não poderiam ser dignos de atirar a primeira pedra. Ninguém seria ousado o suficiente para atirar a primeira pedra ali. E um a um foi indo embora, e quando o Senhor Jesus se virou, ele disse para a mulher assim: mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela disse: Senhor, não tem mais ninguém, eles foram embora. E aí Jesus, que era o único que poderia, que não tinha pecados, né? Ele teria ali, teoricamente, a legalidade para tacar a pedra naquela mulher. Ele disse assim: bom, nem eu também te condeno, mas eu quero que você vá e você não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então Jesus ali naquela hora, ele teve misericórdia daquela mulher por não apedrejar aquela mulher. Ele teve misericórdia daquela mulher porque as palavras dele entraram no coração daquela mulher, porque estava nas mãos de Jesus decidir o que aconteceria com a vida daquela mulher, e ele decidiu com sabedoria poupar a vida dela, porque estava nas mãos de Jesus ali o destino dela. E quando ele teve a oportunidade, ele não somente perdoou, como ele orientou ela. Mulher, eu sei que você está em pecado, eu sei o que você fez, eu sei os caminhos que você anda, e eu quero dizer para você que eu te perdoo, mas eu quero que você saia daqui e nunca mais pratique isso, porque se você praticar de novo, você não vai perder só o seu corpo, mas você pode perder a sua alma no inferno. Então, de certa forma, o Senhor Jesus, ele mostrou graça por aquela mulher, porque além de perdoar ela, ele instruiu ela. E nós damos misericórdia, derramamos misericórdia quando nós gastamos o nosso tempo instruindo alguém que anda no erro. Quando nós gastamos o nosso tempo orientando alguém que está tomando uma decisão errada. Quando nós gastamos o nosso tempo corrigindo o irmão que está caminhando para o inferno. Então nós estamos agindo com misericórdia. O Senhor Jesus agiu com misericórdia com aquela mulher. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que o Senhor Jesus estava entrando numa cidade quando ele viu um velório, quando ele viu um funeral. E a palavra de Deus diz assim: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Então presta atenção, o Senhor Jesus, ele entra naquela cidade e ele vê uma mãe que chorava pela morte do seu filho. Eu sei, gente, que a dor de você perder um filho não deve existir dor maior do que você perder um filho, do que você enterrar um filho. Não deve existir dor maior do que essa. Mas eu acredito que existem coisas que tornam essa dor ainda pior. Eu sei que um filho, ele é insubstituível, ainda que você tenha 20, 30 filhos, aquele filhinho que morreu era único para você. Não vai ter outro igual aquele ali. Não vai ter outro que tenha mãozinha igual aquela ali, que tenha bochechinha igual aquela ali, não vai ter outro. Aquele filhinho ali não vai voltar. Aquele filhinho era o filhinho, era aquele seu filhinho, era o Zezinho, seu filho. Você pode ter o Joaquim, pode ter o Mané, pode ter qualquer um, mas aquele ali era aquele, não tinha outro. Mas eu acredito que existem situações piores, como era a situação dessa mãe. Ela não tinha outros filhos, porque às vezes a mãe tem tantos filhos e ela perde um, sofre tanto, mas os outros a consolam. Ou a mãe tem um marido e ela sofre tanto com a perda de um filho, mas o marido a consola. E eles sofrem juntos. Mas aquela mulher não tinha. Aquela mulher estava enterrando o último membro da sua família. Ela não tinha mais marido, ela não tinha mais filhos, ela não tinha mais ninguém. Então a tristeza dela era muito grande, não só pela perda do filho, mas pela perda da família, por ter terminado ali a geração dela. E a palavra de Deus diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Ele moveu-se de íntima compaixão porque ele se colocou na mesma posição daquela mulher. Porque ele conseguiu enxergar o sofrimento dela, porque ele viu as lágrimas dela, porque ele doeu pelas lágrimas dela. E ainda hoje o Senhor Jesus sente a minha dor e a sua dor.
Ele vê as minhas e as suas lágrimas. E quando nós derramamos as nossas lágrimas na presença do Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos consola, Ele nos liberta, Ele nos levanta, Ele nos ergue. Porque o Senhor tem essa função de nos consolar, o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o Senhor, vendo a dor daquela mulher, Ele disse assim: mulher, não chores. E ali a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou aquele menino e deu aquele menino de volta à sua mãe. Então Ele agiu com misericórdia, vendo a dor do luto daquela mulher. E o Senhor até hoje, Ele tem misericórdia em ver a minha e a sua dor. E até hoje o Senhor consola e enxuga as minhas e as suas lágrimas. Amém? A palavra de Deus diz ainda, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36, que Jesus, Ele estava passando por um lugar e Ele viu uma multidão de pessoas. E a palavra de Deus diz assim: vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E muitas vezes o cristão, nos dias de hoje, ele vê o ímpio sofrendo, ele vê a pessoa que não conhece o Senhor sofrendo e ele se gaba com isso. Ele diz: está vendo que andar sem Deus é isso que dá. Mas ele não tem misericórdia daquela pessoa. O Senhor Jesus mostrou o quê? Que Ele tinha misericórdia daquelas pessoas que sofriam, que andavam errantes. E é assim que nós devemos ter quando nós olhamos aquela multidão de pessoas fazendo coisas erradas e caminhando para o inferno. Nós temos que ter misericórdia e compaixão delas. E sempre que o Senhor nos der ocasião, nós temos que pregar o Evangelho para essas pessoas. Nós temos que agir com misericórdia e verdade sobre a vida dessas pessoas e não com condenação. A palavra de Deus diz em Mateus 9, 13, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, mas no versículo 13, que o Senhor Jesus, um dia ele estava sentado ali com os publicanos, né? Ele estava sentado ali com os pecadores, e houve uma crítica muito grande sobre a vida dele, porque diziam assim: mas por que Jesus está sentado com essas pessoas? Será que ele não sabe com quem ele está sentado? Será que ele está inocente dessa situação? E a palavra de Deus diz que os homens criticaram Jesus, e o Senhor Jesus disse para eles assim: ide, porém, aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então nós temos que ter misericórdia por aqueles que andam na vida errada, que têm a vida de pecado, porque o Senhor Jesus veio para esses. Ele não veio para aqueles que se julgam tão certinhos. Tem pessoas que acham que não precisam da graça de Deus, porque eles têm a vida certinha, então eles acham que eles não precisam de Jesus. Mas tem aqueles que estão na vida miseravelmente atormentada, e esses sabem que eles precisam de Jesus. Então o Senhor Jesus diz que veio para esses, para chamar os pecadores ao arrependimento, para transportar eles do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É para isso que o Senhor veio. Então Jesus, durante a sua vida, durante o seu ministério, ele sempre derramou misericórdia. Ele sempre derramou misericórdia por onde ele passou, curando, libertando, transformando, trazendo paz, trazendo alegria, perdoando, né? O Senhor Jesus sempre agiu com misericórdia. Quando ele estava sendo crucificado, ali na sua morte, veio um ladrão e pediu para ele que se podia, e o Senhor Jesus disse assim, que ainda aquele dia, aquele ladrão estaria com ele no paraíso. Então ele viu o arrependimento e teve misericórdia daquele ladrão, teve misericórdia de nós quando ele morreu na cruz do Calvário. Desde o seu nascimento, foi uma manifestação da misericórdia de Deus, o nascimento de Jesus até a sua morte e até a sua ressurreição e até o Espírito Santo que ele nos deixou, é tudo manifestação da misericórdia de Deus. Então, como Deus tem agido com misericórdia conosco, é nosso dever agir em misericórdia com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Agora nós vamos passar para um outro tópico, que é usando de misericórdia, praticando a misericórdia, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, capítulo 36. A palavra de Deus diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então nós temos que ser misericordiosos como quem? Como nosso Pai. Como nosso Pai é misericordioso. Nós não temos que imitar muitas vezes alguém que nós vemos. Nós temos que imitar o nosso Pai. Assim como nosso Pai é misericordioso conosco, assim nós devemos ser misericordiosos com nossos irmãos. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, se
você puder abrir no finzinho da Bíblia, depois do livro de Hebreus, tem o livro de Tiago. Capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o que esse versículo está dizendo? Que se acontecer alguma situação, onde acontece alguma coisa, você sabe que você pode fazer a diferença naquela situação. Você sabe que naquela situação você pode intervir, você pode agir, você pode ajudar, você pode beneficiar alguém, você pode tirar alguém de algum embaraço, você pode ajudar a vida de alguém, você pode beneficiar alguém financeiramente, mas você não faz esse bem. Você sabe que aquilo está ali para você, que o Senhor enviou para você aquela pessoa, que você tem condições de fazer o bem para aquela pessoa, mas você escolhe não fazer. A Bíblia diz que você comete pecado. Então, não somente comete pecado quando você pratica, mas quando você está numa situação onde você pode demonstrar a graça de Deus sobre a vida de alguém e você escolhe não fazer, a Bíblia diz que você está cometendo pecado. Agora, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Depois do livro de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então assim, veio na tua mão, apareceu para você fazer, faz conforme a tua força. Se dedica, se esforça e faz aquilo, porque para onde você vai, para onde nós vamos, não tem o que fazer mais. Né? Então, o tempo que nós temos para trabalhar, o tempo que nós temos para agir, que nós temos para ter misericórdia das pessoas, para fazer o bem, para fazer a obra de Deus, para realizar as coisas que o Senhor deixou para nós, é agora. Depois que acabar esse tempo, não adianta mais a gente querer fazer, porque não vamos ter tempo. Então, quer dizer que Deus ele vai enviar pessoas para nós e que nós vamos ter a ocasião de fazer o bem, e que se nós não fizermos, nós estamos em pecado. E também quer dizer que tudo o que vier à nossa mão para nós fazermos, em relação à nossa vida, em relação a abençoar alguém, nós devemos fazer conforme a nossa força. Né? Temos força para fazer, então nós devemos fazer. Né? Deus não espera que essa prática seja uma coisa feita por obrigação, né? Mas sim que nós tenhamos a misericórdia atrelada ao nosso ser. Então a misericórdia, Deus não espera que nós venhamos assim fazer o bem às pessoas simplesmente porque alguém disse que tem que fazer, porque nós estamos tendo uma aula sobre misericórdia, então eu vou sair aqui, vou comprar uma cesta básica e vou dar para alguém. Não, o Senhor quer que nós façamos isso por prazer. O Senhor quer que quando nós venhamos ver alguém sofrer, nós tenhamos misericórdia dessa pessoa e que essa misericórdia ela parta de dentro de nós. Que nós fiquemos inquietos até que a gente venha fazer alguma coisa em favor dessa pessoa. Que o nosso coração doa até que a situação dessa pessoa seja resolvida, que nós sintamos a dor dessa pessoa como se fosse uma dor nossa, como se fosse algo que diz respeito à nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que nós temos que nos vestir, nós temos que nos revestir, nós temos que colocar em nós as vestes de eleitos de Deus. Então não é as nossas vestes, não é a nossa personalidade, não é o nosso caráter, nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus, nós temos que andar em benignidade, em amor. A palavra de Deus diz que nós temos que ter entranhas de misericórdia, né? Como eleitos de Deus, santos e amados. Santos quer dizer separados, nós somos separados. Nós temos que nos vestir com essa roupa, né? Então, entranhas de misericórdia, de benignidade, entranhas de misericórdia. Eu acho maravilhoso isso, porque o fato de nós vermos o nosso semelhante sofrer, isso deve mexer conosco,
deve mexer com o nosso interior. Entranhas de misericórdia no hebraico significa ter as entranhas contorcidas. É como se nós realmente sofrêssemos internamente, de dentro para fora, em ver o nosso próximo sofrer. É desse jeito. Deus não espera que nós façamos o bem para alguém simplesmente porque as pessoas esperam que o cristão faça isso, né? Deus, aquele sacerdote, ele não socorreu aquele homem. Talvez se tivessem outras pessoas vendo, talvez ele tivesse socorrido. Mas como não havia ninguém vendo, ele passou. Essa pode ter sido uma das razões pelas quais ele passou por ali, dentre outras razões, que nós até citamos algumas possibilidades. Mas essa pode ter sido uma das razões. Ninguém está vendo, então eu vou passar direto. Então Deus não espera que nós venhamos agir só quando alguém está vendo, ou porque alguém está vendo, ou porque espera-se que um cristão faça isso, mas Deus quer que isso parta de nós, de um coração realmente que se contorce ao ver o sofrimento daquele que sofre. Que nós possamos realmente chorar com os que choram, e não seja um choro fingido, mas seja um choro sincero. Em Romanos 12:15 está escrito isso. Romanos, capítulo 12, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, ó: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, assim, que a misericórdia, ela precisa realmente estar atrelada em nós, dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração a misericórdia precisa estar atrelada, né? O Senhor Jesus diz que quando deixamos de agir com misericórdia e de socorrermos o necessitado, estamos deixando de fazer para o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós fazemos, nós estamos fazendo para o Senhor, mas quando nós deixamos de fazer, nós estamos deixando de fazer para o Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 45. Mateus 25, 45, diz assim, ó: então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Então é assim, quando nós temos a oportunidade de abençoar a vida de alguém e não fazemos, nós estamos deixando de fazer diretamente para o próprio Senhor Jesus. Nós estamos deixando de agir com misericórdia diretamente com o nosso próprio Deus, né? Como nós vimos acima, todo o tempo que o Senhor Jesus andou na terra, ele agiu com misericórdia, né? E para nós dizermos que nós somos dele, nós devemos andar como ele andou, né? Então nós dizemos que nós somos de Cristo, então nós devemos fazer o quê? Andar como ele andou. Ele andou como ele andou em misericórdia, socorrendo aquele que sofria. Desse jeito nós devemos andar, né? Eu gostaria de meditar com vocês no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 17. João, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus, né? Então, assim, se você vê o seu irmão necessitado, né? Você tá vendo o seu irmão necessitado e você tem bens, e você não ajudar o seu irmão, você não socorrer o seu irmão, como vai estar em você o amor de Deus, né? Como vai estar em você o amor de Deus? Se você vê o seu irmão sofrendo, né, vê o seu irmão necessitado, você pode ajudar, está na sua mão ajudar ele, mas você fecha o seu coração. Como você pode dizer que está em você o amor de Deus? Né? Se você teve a oportunidade de ajudar o seu irmão, se você sabe o que fazer para ajudar o seu irmão, mas você resolver fechar o seu coração, então o amor de Deus, ele não está em você, né? O nosso dever é amar, e uma das formas de amar, de praticar o amor, é usar de misericórdia, né? Quando nós usamos de misericórdia, nós estamos permitindo que o Senhor haja através da nossa vida, né? Assim como a palavra de Deus diz que quando nós deixamos de fazer, nós estamos deixando de fazer para o Senhor, quando nós fazemos, nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos acumulando tesouros no céu, né? Então, o que nós aprendemos com essa lição, com essa matéria,
é que a misericórdia, ela precisa ser uma prática. A misericórdia, ela tem que ser uma prática na vida do cristão e nós devemos exercitar a misericórdia na nossa vida, né? Não deve ser apenas em palavra, assim como os outros sentimentos, assim como as outras características que o Senhor Jesus tem nos ensinado, ela deve ser uma característica legítima, né? Anônima, se possível, para que as outras pessoas não saibam, né? Para que a gente possa receber o galardão só do Senhor. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos agindo com misericórdia, e o nosso Deus, ele está agindo com misericórdia conosco, né? No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz assim, ó: não te desampares a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do seu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, o que é? Nós temos que amarrar isso nas tábuas do nosso coração, né? A misericórdia, né? Tem uma versão da Bíblia que fala assim, que a misericórdia e a verdade não vos abandonem, né? Então, nós devemos sempre estar agindo com misericórdia e nós sempre temos que estar agindo com verdade, a verdadeira misericordiosa, né? As nossas entranhas, elas sejam de misericórdia, né? A palavra de Deus diz que o homem bom, ele zela até pela vida do seu animal, ele olha até pela vida do seu animal, né? Então, assim, que nós sejamos essa pessoa que se preocupa com os outros genuinamente, né? Que nós sejamos essa pessoa que age com misericórdia com aquele que necessita, né? Aquela pessoa que tenha bom ânimo acerca das pessoas, que o Senhor possa fazer de nós essas pessoas melhores, né? Que alcem a sua voz a favor daqueles que sofrem, né? Que saiba socorrer, que saiba dispor do seu tempo, que saiba dispor dos seus recursos, para abençoar aqueles que o Senhor tem enviado para você. Que você saiba que toda vez que Deus enviar alguém para você, que o Senhor está enviando uma oportunidade de você juntar ali uma pedra na sua coroa, que o Senhor está te dando a honra de servir Ele com a sua vida, que você está sendo honrado em poder demonstrar o amor de Deus através de uma ação, né, que algo simples que nós fazemos com a misericórdia, com o amor verdadeiro, reflete Jesus na vida das pessoas. Muitas vezes nós levamos Jesus à vida de alguém através de um ato que nós temos de misericórdia. Que o Senhor Jesus possa ter misericórdia de nós e que nós possamos ter misericórdia daquele que sofre e daquele que o Senhor enviar para nós socorrermos. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu gostaria de fazer uma oração e agradecer a Deus por mais essa aula. Senhor Jesus, estamos, Deus, na Tua presença neste dia. Pedimos ao Senhor que venha falar conosco, derrama sobre nós, Senhor, a Tua verdade, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Nos ensina, Pai, a sermos essas mulheres, Deus, misericordiosas, Senhor, amantes da Tua palavra, Senhor, que saibam honrar o Senhor com a sua vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a Te servir, ó Pai, legitimamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querida, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável
quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Conheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor.